Olá, pessoal. Bom, agora que a gente instalou o Studio 3T, que é a nossa interface, né, que a gente vai conseguir utilizar ela para gerenciar o nosso banco de dados, a gente precisa do banco de dados em si. Então, a gente precisa do servidor de banco de dados, que é para quem a nossa interface vai mandar a comunicação. Então, como vocês podem ver aqui na tela, eu mudei um pouquinho o desenho é, desde a última aula, né, que a gente comentou um pouco sobre o que eram os databases, as entidades também. Vocês vão perceber que eu adicionei mais um carinha aqui, que é o nosso Studio 3T. Então, pessoal, vamos lá. O que eu tenho aqui nesse desenho, né? Eu tenho o meu database, né, que é o meu banco de dados. O meu banco de dados, ele armazena os dados do usuário. E o usuário, ele tem as suas características. Se eu quero guardar um nome, um CPF, um telefone. E aí a mesma coisa para um produto. O database armazena o produto, né, que contém as suas características, um código de barra, nome, marca e etc. Pessoal, eu preferi, né, colocar aqui as entidades que representam a minha aplicação em um desenho, mas você pode fazer isso até num bloco de notas, né? Então eu abri um bloco de notas aqui, eu posso pensar, putz, o meu banco de dados, por exemplo, vai ser para guardar os dados de uma loja, né? Legal, uma loja online. Nessa loja online, eu vou ter usuários, né? Então, usuários. E esses usuários têm quais características que eu quero guardar? Um nome, um CPF, um telefone. Então, dessa forma, vocês também conseguem dividir o que vocês querem armazenar de informação para cada entidade que a gente tem aqui, né? Então, como eu dei um exemplo aqui de uma loja online, pessoal, o nosso banco de dados, né? O que a gente quer armazenar nele? Eu quero um database, né, de loja. Então, eu coloquei aqui entre parênteses para a gente ter isso guardado. Legal. Como que tá no desenho aqui, né? O Studio 3T, que é o software que a gente baixou na última aula, vai se comunicar com o nosso database, que é o nosso servidor, e o servidor se comunica com o computador, né? Então, vamos lá. Como eu falei que a gente precisa de um servidor do banco de dados, né? Então eu vou até colocar aqui embaixo servidor MongoDB. A gente vai precisar baixar esse carinha aqui. Por quê? Porque só o Studio 3T sozinho, pessoal, não faz nada, tá bom? Eu vou colocar um exemplo aqui agora para vocês. Eu estou abrindo o Studio 3T. Eu vou mostrar para vocês que ele sozinho não faz nada, né? A gente vai entrar mais a fundo, né, nas próximas aulas aqui no Studio 3T. Mas basicamente, o que eu teria que fazer? Eu preciso criar uma conexão. Vou tentar me conectar aqui. Ele está apontando para a minha máquina, para o meu ambiente que ele chama de localhost, é o meu computador, né? Assim como eu mostrei no desenho para vocês. Se eu tentar testar uma conexão, ele vai dar problema, porque essa conexão aqui, ela não funciona, eu não tenho um servidor. Então, o meu Studio 3T ele não tem com quem se comunicar. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu deixei o link aí na área de conteúdo para vocês do MongoDB, onde a gente faz o download, né, do servidor do MongoDB. Então, basicamente, pessoal, a gente vai fazer o download, né, do MongoDB Community Server, né? A gente precisa basicamente do servidor do MongoDB, tá bom? Então a gente pode descer um pouquinho aqui, né? Ele já verifica, ele já pergunta qual a versão que a gente quer fazer a instalação. Nesse caso aqui, a versão mais recente hoje, na data da gravação desse curso é a 8.0. Porém, a versão que já foi lançada, que já é uma versão oficial, é a 7.0.14. Então a gente vai manter ela aqui. A minha plataforma é o Windows, então ele já traz aqui.
No seu caso, pode ser qualquer outra dessas aqui. E aí a gente não mexe no restante. Vou clicar aqui em Download. Legal. Então eu vou colocar aqui na minha área de Downloads. Legal. Então, download iniciado. Eu volto já já quando esse download for finalizado. Bom, download finalizado. Eu vou iniciar aqui o instalador. Legal. Então, o instalador foi iniciado. E aqui, pessoal, ele vai instalar a versão 7 do MongoDB, né, que é a versão que a gente baixou. Então, eu dou um Next, clico aqui para aceitar os termos. A gente vai fazer a instalação completa mesmo. Ele está perguntando aqui como a gente quer fazer a instalação, né? Nesse caso, é como um serviço mesmo, né? Legal. E aí, pessoal, eu vou clicar aqui em Next, não mudei nada, né? Aqui ele pergunta se a gente quer instalar o MongoDB Compass. Nesse momento, não. Então, vamos desmarcar essa opção. Vou clicar em Next e vou clicar aqui em Install. Ele vai pedir a permissão de administrador. E aí você vai conceder, né? Porque o lugar que ele faz a instalação precisa desse tipo de permissão. E é isso. Talvez a instalação demore um pouco aqui, então eu vou pausar novamente. Assim que passar dessa etapa, eu volto. Legal. Já está finalizando aqui, né? Ele já está copiando os arquivos. Legal. Instalação finalizada. Bom, pessoal, a partir desse momento, a gente já tem agora a peça que faltava, né? Que o Studio 3T ele vai se comunicar com o servidor do MongoDB, né? Que é onde a gente vai criar o nosso database loja. Legal? Então, pessoal, se eu voltar lá no meu Studio 3T agora e eu testar a conexão novamente, agora deu tudo certo. Ele conseguiu se conectar com com o servidor do Mongo, né? Então agora, pessoal, a gente tem a máquina toda configurada para a gente poder seguir com a criação do nosso database, né, loja, com a criação das duas coleções, né, que eu vou explicar melhor para vocês na próxima aula. Mas a gente já tem a interface, a gente já tem o servidor, a gente já tem eles no nosso computador, né? Então, é isso. Então, vejo vocês na próxima aula.